Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Grand Round especial, que comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns a todas as mulheres que nos inspiram, né? Que movem moinhos no dia a dia. Vocês têm todo o nosso respeito e admiração. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de arte e hormônios, né? Falando um pouquinho da mulher no nosso dia a dia. Convido o Dr. Edson Cunha, chefe de serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento, para conduzir o Grand Round, que vai ter duração de 1 hora. Vocês podem colocar perguntas, quem está presencialmente, né, vai poder fazer perguntas e observações no final, ou quem estiver remotamente acompanhando pode colocar perguntas lá no chat também. Tá? Um bom evento. Sem delonga nenhuma, eu queria já apresentar o professor, mas eu preciso falar meia dúzia de palavras. Então, quero saudar a todos que estão na plateia, agradecer pela presença, os que estão online, remotamente nos acompanhando. Uma saudação super afetiva e especial a todas as mulheres da plateia, parabéns pelo seu dia, parabéns por tudo que o dia representa em seus valores e o que a data nos suscita. É uma grande honra para mim, como chefe de serviço, estar presente nesse Grand Round, principalmente por ser ele está relacionado alusivamente ao Dia da Mulher. Em segundo lugar, por ele representar também a inauguração do nosso novo Centro da Mulher. E terceiro, por poder estar na companhia do professor Eliano, que vocês vão conhecer agora. E antes de apresentar o Eliano, eu preciso agradecer ao nosso CEO e a toda a superintendência pela aposta e investimento que fizeram no nosso projeto. Eu acredito que o Centro da Mulher vai elevar ainda mais a excelência do hospital. Nós, como gineco-obstetras, com certeza iremos elevar o nível também, como serviço de ginecologia e obstetrícia, e sem dúvida nenhuma quem mais vai ganhar com isso é o usuário final, é a mulher, e esse, sem dúvida nenhuma, é o foco principal do projeto. Quero agradecer a todos os envolvidos na construção e na inauguração do centro, desde a engenharia, a limpeza, a enfermagem, o administrativo, o pessoal da obra, que trabalharam duro e que continuam trabalhando nos bastidores para que o centro possa funcionar. E vou apresentar o professor Eliano. Ele é muito conhecido no nosso meio da gineco-obstetrícia. Quem ainda não conhece ele de congresso, talvez conheça até da televisão, né? O professor Eliano é um showman, e desde que quando o Nazi comentou que gostaria esse Grand Round que fosse uma coisa mais lúdica, que transitasse entre os dois ambientes, o lúdico e o técnico, na hora eu comentei com a Raquel e disse, Raquel, estou pensando em convidar o professor Eliano para vir dar aula. Ela, o Eliano é perfeito para isso. Então, o professor Eliano, ele é professor da faculdade do ABC, super especialista em saúde feminina, principalmente no que tange a respeito à área hormonal e sexualidade, e sendo um pouquinho saudosista, desde quando eu estava na faculdade, eu já vi as aulas do Eliano, isso faz mais de 20 anos, né? E eu já vi as aulas do professor e ficava muito admirado com o conhecimento envolvido e me sentia um inútil ali na plateia. Então, professor, é tudo com o senhor e espero que vocês todos aproveitem cada minuto da aula dele. Obrigado. Bom, prazer estar com vocês. Eu sempre passei por fora do Hospital Moinhos de Vento e a chance de conhecer vocês por dentro hoje foi maravilhosa. Obrigado. Eu fui convidado para falar sobre hormônios no Dia da Mulher. E não dá para falar de hormônios se a gente também não falar de arte, né? A palavra hormônios, ela significa, Galeno disse isso 80 anos depois de Cristo, que era alguma coisa que passava pelos humores. Nem sangue era, né? Era humor. E depois a palavra perfume, que passava pela fumaça, pelo vento, né?
Então, já esses grandes anatomopatologistas e cientistas do passado tinham essa sensibilização das coisas, não era puramente estradiol, 17-beta, 19-nor, tinha uma mágica por trás, né? E, infelizmente, com a medicina voltando para o lado exclusivamente atencioso e químico, se perdeu muito, né? E o objetivo de colocar a arte nisso é porque hormônios na mulher não é a mesma coisa que hormônio no homem. Porque os homens são, desculpe, medíocres. Eles têm um hormônio só, chama-se testosterona, de segunda a segunda. A gente fica esperando acabar, mas não acaba. E as mulheres, só de estrogênios, tem 4. Estriol, estradiol, estrona, e agora, esse ano, vocês vão ouvir falar de monte do estetrol, né? Fora a progesterona, fora a prolactina, fora a insulina, tudo. Então, a minha ideia foi falar um pouco sobre esses antepassados que tinham uma sensibilidade extra ao falar de hormônios, perfumes e sensibilidades específicas, e um pouco da sexualidade feminina, e eu quero começar por aqui, né? Quem não viu, não morra antes de poder ver. Em São Paulo está tendo uma exposição específica sobre isso. Vale a pena ver, muito elegante, bem feita. Parece que você está dentro mesmo da Capela Sistina. Eu tive a chance de ver a Capela Sistina bem jovem, quando ela era esfumaçada e as cores não existiam. Parecia um quadro gótico, né? Tipo Goya. De repente, fui mais tarde visitar, depois que foi restaurada. E aí, quem restaurou, recuperou as pinturas originais, e aí virou uma aquarela infantil de um pintor chamado Michelangelo Buonarroti Simoni, que era um arquiteto e principalmente um escultor, que já tinha feito obras incríveis, né? David e Michelangelo na Galeria dell'Accademia em Florença, e também a Pietà em São Pedro, né? O Papa Júlio II queria fazer uma tumba para ele e encomendou 7 esculturas. Mas lhe deu um atributo: você só vai fazer as 7 esculturas se você me pintar essa capela que era azul com estrelas brancas. Você topa? Eu não sou pintor, eu não sei fazer. E, na verdade, ele fez uma das suas obras-primas fundamentais. Começou em 1508 e terminou a primeira fase em 1502. Desistiu, porque ele percebeu que o dinheiro tinha acabado, não ia dar dinheiro pelas pinturas, e, pior ainda, as 7 obras que ele ia fazer para o túmulo foram abandonadas. Mas, em 1540, ele, aí sim, percebam, ele começou aos 33 anos, parou, e aos 75 anos, todo alquebrado, praticamente cego pelas tintas que usava, voltou e terminou. E foi aí que ele fez a obra-prima. Tanto que retratou o próprio Papa João Júlio II no quadro, se retratou como Bartolomeu. Então, nesse quadro, nessa pintura, tem alguma coisa incrível, né? A gente lembra de um deles, né? Todo mundo lembra do 4º painel. O primeiro é separação da luz da escuridão, o nascimento da luz, o nascimento do Sol e das estrelas e dos planetas. E aí aparece essa imagem que é premonitória daquilo que a gente chama de obra-prima. A mão de Deus tocando a mão de Adão. E veja que, se você for olhar com detalhe, Adão já está vivo. Ele está de olho aberto. Então não é a vida que está sendo passada dessa mão de Deus para ele. É um pensamento simbólico. É o que nós humanos temos daquilo que eu vou tentar fazer com vocês. Eu vou mostrar coisas que às vezes existem, coisas que não existem, que eu li, que eu aprendi, que eu adaptei, para fazer esse pensamento simbólico, transformar nós médicos em alguém que faça dentro da área médica arte. Não sei se vocês estão vendo ali naquele círculo uma moça, vocês estão vendo ali?
Alguém já prestou atenção em quem é essa moça? Veja que é o dia que está se fazendo Adão. E abraçado no braço esquerdo de Deus, tem uma mulher, que é... Ele já sabia que Adão sozinho não ia ter a menor chance nesse lugar, que seria o paraíso até a maçã aparecer. E já tinha preparado Eva. Tanto que logo no painel seguinte, o quinto e talvez mais interessante para vocês, que hoje comemoram o Dia da Mulher, é quando talvez, por uma anestesia profunda, Deus tira uma costela de Adão e faz uma mulher. Na verdade, se você olhar isso hormonalmente, você tem um indivíduo XY que tem um cromossomo Y, que lá na sua partícula mais pequena, chamada SFY, produz uma transformação absurda. Deus queria que todo mundo fosse mulher, porque mulheres fazem filhos, mas se essa partícula ativada pelo cromossomo 2 começar a funcionar na 6ª semana da embriogênese, esse cara produz testosterona no testículo, que se desenvolve totalmente na 8ª semana, e protege essa estrutura masculina dentro de um útero de uma mulher que tem estradiol, progesterona, em grandes níveis, né? E esse indivíduo vai poder ser cis, trans, hoje ele pode ser o que ele quiser, né? Mas Deus pensa nessa possibilidade, ele vai ter um hormônio que para fazê-lo masculino, e veja que Miguel Ângelo não faz pintura, ele faz esculturas, né, na pintura. Essa testosterona, de acordo com as visões bíblicas, se você tirar um CH3, lá no carbono 19, lembrando que a testosterona tem 19 carbonos, tem o carbono 19, se você tirar esse carbono, você faz um hormônio feminino chamado estradiol com 18. Então, para fazer uma mulher, basta tirar do homem um carbono, que na verdade foi chamado de costela. Mas se você olhar com cuidado, é muito simples transformar um homem numa mulher. E isso a gente faz hoje no meu ambulatório, com os meninos, rapazes que fazem transmutações genéticas e pessoais com grande facilidade. O que eu aprendi, e quem me ensinou isso foram vários professores, que eu agradeço aqui do Rio Grande do Sul. Professor Petraco, professor Salti, professor Poli, e o mais importante de todos, nessa visão da sensibilidade humana, Ronald Bossemeyer. Gente que dava aula com o objetivo de te ensinar não só que colesterol com 26 carbonos se transforma em estradiol com 19, aquilo que a gente chamava ou chama de esteroidogênese, descarboxilação. Para ensinar hoje a um aluno do 5º ano o que é uma descarboxilação, eles viram a cara, quando na verdade nada mais é do que ir tirando carbonos da molécula principal, que é o LDL colesterol. E todo mundo fala, mas o LDL colesterol é o colesterol ruim. Ruim uma ova, porque sem ele você não faria hormônio nenhum. E veja que interessante, você tem o reino rosa que faz estrogênio, que é a cortical do ovário. Mas dentro de um ovário feminino tem um testículo. Veja que se eu abri-lo, você vai ver que o testículo masculino para na testosterona. E o que se faz de testosterona no ovário feminino, estimulado pelo citocromo P450, vira tudo estradiol. Isso quer dizer que as mulheres são seres completos, pegam a testosterona e amplificam para aquilo que faz o mundo ser suportável. Porque se fosse só testosterona, você acha que a gente estaria aqui vendo uma palestra dessa? Nós estaríamos fazendo alguma coisa melhor. As mulheres têm um fenômeno importante, porque o folículo ovariano, num determinado momento, vai romper essa estrutura. Veja, na hora que essa estrutura se rompe, você desorganiza essa esteroidogênese. E aí faz o quê? Você libera, na ruptura folicular, os componentes androgênicos. 19-NOR libera DHEA, que é o
principal gatilho junto com a dopamina para que essa mulher tenha sido. Evidente que a mulher moderna não tem mais esse conceito, porque tudo isso é bloqueado pelo sistema cerebral superior, mas a androstenodiona é liberada também, junto com a testo, porque lembrem que quando você está se preparando para ovular, você faz 1000 recrutamentos de folículos, e só um vai ovular na espécie humana, às vezes falha 2, 3. Essa testo que é liberada, não só para aumentar o interesse sexual, causa a atresia folicular dos outros 999, que não devem ovular. Essa rotura repõe depois no corpo lúteo o estradiol e a progesterona de novo funcionando para que você mantenha endométrio. E se você observar, então, esse componente extremamente árido, que eu, infelizmente, no segundo ano de bioquímica faltei, agora eu vejo isso funcionando aqui. Todo mundo conhece essa moça, né? Ela chama Simonetta Vespuccio. Ela era casada com Luciano Vespuccio, que era sobrinho de Américo Vespuccio. Aos 17 anos, casada com esse rapaz, ela foi eleita a mulher mais bonita de Florença. E ele era timoneiro de seu tio, Américo Vespuccio, indo para onde em 1942? Com Colombo para as Américas, né? Ele estava longe daqui. E é lógico que ela tinha vários admiradores. O principal deles é esse pintor, chamado Sandro Botticelli. Botticelli por quê? Todo mundo diz que ele era gordinho, daí botti significa barril. Na verdade, o pai dele era um toneleiro, fazia tonéis para o vinho Chianti. E como ele era filho do toneleiro, botaram o apelido dele de fazedor de tonel, Botticelli. Ele tinha, naquela ocasião, 40 anos quando viu esse concurso de beleza, se apaixonou perdidamente por essa moça, usou ela como várias musas dos seus quadros, inclusive Cleópatra, a própria Primavera, mas é nesse quadro que ele chega ao seu auge, principalmente porque ele cria aqui uma tensão entre o lado esquerdo, que é masculino, tem o deus Zéfiro ali, tá vendo? E o lado direito, que é extremamente maternal. Tem a deusa Hora, grávida, que vai cobrir a nudez de Vênus de uma forma que, se, por exemplo, Vênus entrasse nua por aquela porta agora, eu duvido que a aula aconteceria de novo. Os homens iam parar para fazer alguma bobagem, para se mostrar, e as mulheres xingariam ela de vários nomes, que eu prefiro não dizer aqui. Veja que ela vai cobrir a nudez com o manto de flora e fauna. O que é interessante, vamos começar bem aqui do começo. Botticelli se apaixonou pelo cabelo dessa moça. Veja que ali naquele cantinho embaixo ali, você tem um ramo do cabelo que é estudado por muitos matemáticos por causa da fórmula de Fibonacci. 1 mais 2 igual a 3, igual a 5 e assim por diante. Chama-se a espiral dourada. Toda vez que você faz uma imagem dessa, na cóclea, num labirinto, você bota o olho, não tem como o olho humano não aceitar essa fórmula matemática espiral. Ele se apaixonou por isso e botou o cabelo dela aí. E veja que aqui separou as mulheres de cabelo bom das mulheres de cabelo ruim, desculpe, né? Porque as mulheres de cabelo bom saem na chuva, como essa moça sai do mar com algas prendendo o cabelo, e o cabelo esvoaça em direção à área pública, né? É evidente que se nós pensarmos como homens, e é por isso que o quadro chama atenção, não é a espiral dourada que me chamou a atenção aos 14 anos. Foi esse triângulo formado de forma que o umbigo é o centro, é onde a gente deve dirigir o nosso olho focal. Mas logo abaixo, alguns 20 centímetros abaixo, tem um lugar que um menino de 14 anos, que a testosterona está começando, que ele vai olhar ali. E um pouquinho mais velho, cada vez que ele olha ali,
ele sofre, fica feliz. E depois dos 80, sai uma lagrimazinha assim. Triste. Botticelli é um especialista em triângulos. Veja que ele faz um triângulo equilátero duplo. Ele centraliza o umbigo no branco e centraliza agora a concha e todo o equipamento da cintura no amarelo. Isso faz com que você não tenha fuga. O seu olho olha para ela, mas ao mesmo tempo ele começa a brincar com você. Veja, a pele clara, branca, não era comum uma pele desse tipo, né? E veja que ele passa uma linha preta em volta para dar 3 dimensões. E muito provavelmente se diz, será que essa moça era anêmica? Ou era bonito nessa época ser branca? O que chama atenção, vamos ver. Não duvide que se você mostrar esse quadro para qualquer garoto, 14, 15 anos, ele vai ficar babando. Tem um filme, não sei se vocês gostam do Salvatore, do Giuseppe Tornatore, chamado Malena. Nossa, é a Mônica Vespucci que passeia pela cidade e a garotada cai da bicicleta. O estradiol está aí, dá para ver? Quadril, pelos pubianos, dá para sentir? E evidentemente o estradiol mais a insulina mantém essa cintura numa relação chamada 0,7. Mulheres que têm cintura e quadril na relação 0,7, se passarem na rua, vão ouvir o quê? Hoje não pode falar mais nada, né? Porque é perigoso, né? Mas na época passada você ouvia assobios, elogios, impropérios. Porque essa relação fecha o conceito de que ela é fértil e pode fazer vários filhos. Mais à frente, veja que Botticelli faz um pescoço esquisito, estranho, que ele logicamente foi copiado depois por Modigliani. Que pescoço estranho esse? Por que está assim? Será que ela teve uma tiroidite de Hashimoto e fez algum cisto tiroidiano? Sei lá. Mas ao mesmo tempo perceba que do lado de cá eu tenho uma grávida dominada pela progesterona. E ao mesmo tempo, se você pensar na progesterona e na prolactina, ela é extremamente assexuada. Porque o objetivo aqui, já grávida, é proteger o bebê nos próximos 6 meses amamentando. E é evidente que essa nudez dessa bela moça no meio a incomoda. E ela pretende rapidamente acabar com isso, cobrindo com manto de flora e de fauna. Mas veja que lá em cima, esse quadro foi encomendado pela família Medici. O símbolo da família Medici são 5 laranjas. Por quê? Porque a laranjeira é a única planta que tem flores e frutos ao mesmo tempo. Símbolo de fertilidade absoluta. As noivas do passado usavam buquês de quê? Flores de laranjeira. Hoje usam o que tiver na fábrica, na venda, né? O que é interessante é que todo do lado direito mostra a mulher grávida. Veja que tem a flor de laranjeira, tem o mirto sempre verde no pescoço. Mirto sempre verde é um sinal de fidelidade absoluta. E tem nas suas vestes as centauras. São flores que só florescem no verão italiano, porque se você olhar à esquerda, você tem a África, né? E o continente europeu à direita, e do vento alísio que vem da África, vem os primeiros ventos quentes que acabam com o inverno e abrem a primavera. E as flores das centauras são como para nós aqui o manacá. Sabe o manacá de serra, que é branco, cor-de-rosa? Sinalizam que a primavera chegou, e entre as pernas de Hora, ele coloca uma flor que, se você olhar com mais detalhe, chama-se anêmona, que quando está pronta para florir, ela abre, mostra o seu pistilo e mostra as sementes que vão explodir como esporos. Alguém duvida que tem aí um componente feminino?
Porque se eu for para o lado de cá, eu tenho um componente fortemente masculino. Então veja que eu tenho à direita as mulheres sendo preparadas para serem ovulatórias, férteis e engravidadas, e tem do outro lado aquele que vai engravidá-las, testosterona pura. Só que as mulheres produzem no seu fígado SHBG. Lembrem que elas também fazem testosterona. Mas só no dia ovulatório a SHBG cai e permite que elas tenham libido. Porque a SHBG, durante todo o processo, faz com que a testosterona seja bloqueada. Vamos dar uma olhada nesse rapaz da direita, né? Não é o marido dela, certo? Tanto que ele tem uma esposa. Ele chama-se Zéfiro e tem uma esposa chamada Brisa. Veja que se Brisa não segurar ele, ele vai em cima da Vênus, tá certo? Veja que do lado masculino, contrapondo as anêmonas, Botticelli desenha a Mentilos, que para nós aqui no Brasil seria aquela taboa, sabe, de pântano, que nada mais é do que um símbolo fálico masculino. E aí você vê que esse rapaz, com os braços abertos, deve cheirar feromônios que são muito dominados pelo DHA, e teoricamente, além disso, ele sopra pelo seu hálito óxido nítrico, bem no pescoço de Vênus, e veja que do hálito dele caem rosas. Isso chama-se chaveco. Esse chaveco faz com que ela, com esse dodecanol, que é o álcool que tem no cheiro das rosas, sinta arrepios, umidade vaginal, e fique preparada para recebê-lo. Ou alguém não está sentindo isso? Ok? De repente, a deusa chamada Afrodite, ou Vênus, ela nasce de uma concha que para na ilha de Chipre, ela desce na praia, e onde ela pisa, nascem plantas chamadas afrodisíacas. A primeira é uma maçã, e você vê que a maçã tem no meio um geniceu altamente suspeito, né? Tanto que ali no meio tem as sementes de sêmen, e do outro lado você tem a romã, que é vermelha, menstrual. E todo mundo guardava no passado 12 sementinhas de romã dentro da carteira para tentar achar namorado. Vocês não fazem mais isso, né? Hoje é Instagram, hoje é... Veja que tudo está sendo preparado para que as coisas andem sexualmente. Quando Vênus pisa nas algas mortas da praia, e você já fez isso, e infelizmente eu fazia todo ano lá em São Sebastião, sai um cheiro dessas plantas mortas que chama-se pirolina, que é o mesmo cheiro do esperma envelhecido. Evidentemente, o foco central de quem está pensando em função sexual está indo nesse triângulo genital. Veja que a Vênus faz uma postura que os romanos já tinham chamado de as Vênus púbicas. Daí, quando Andreas Vesalius chamou essa região de pubis, ele está pensando nisso aí. Porque pubis é sinal de vergonha, púdico. Tanto que ele, controlado pelos padres da época, ele chamou pubis na frente, sagrado atrás, e o que une o sagrado ao heróico, ao profano, ilíaco, que significa heróico. Dá para ver que a bacia feminina tem, na frente pode, mas é pecaminoso, por trás, nem pensar, né? Hoje variou muito. Mas o que é interessante é que toda mulher um dia na vida vai ter que aprender a fazer essa posição. Quando vier o primeiro namorado e te ver nua, terceiro marido, quinto ficante, faça. O que você quer aqui? Como se ela não soubesse. Mas é uma postura elegantésima, que se você olhar, as meninas fazem hoje sem querer. Se uma menina for chamada para bater uma foto, uma selfie, ela mexe primeiro aonde? No cabelo.
Depois faz o quê? Quebra o quadril. E aí, por último, olha para trás. Toda mulher que faz esse movimento está no jogo sexual ainda. Infelizmente, com a chegada tardia da menopausa, muitas mulheres perdem essa sensibilidade hormonal, não olham mais por cima dos ombros, não mexem mais o cabelo ou cortam curto. E, teoricamente, todos os aromas que saem dessa vagina mudam. O aroma predominante vaginal durante a fase preparatória da ovulação é lático. Glicogênio, lactobacilos, ácido lático, pH de 3,5. Mas conforme vai chegando perto da ovulação, esse pH pode matar os espermatozoides. Então o colo do útero faz um muco filante, estrogenicamente importante, que tem ácido vanil-mandélico. Esse cheiro da mulher ovulatória, lático e vanélico, faz alguns homens nunca mais esquecerem dessa mulher. Ela é capaz de pensar que ele não esquece dela porque a ama, pode ser, mas muito provavelmente ele lembra de um período na praia em que vanil mandélico, pirolinas e ácido lático se uniram com um pouquinho de areia também. Veja que Botticelli é muito malandro, né? Ele faz uma concha. A palavra concha em latim chama vulva, né? Genitália. Na Espanha, concha, é vulva. Na Itália também, la conchina, la fica. Veja que ele faz uma maldade, porque esse quadro foi encomendado para ficar numa sala de jantar. E depois ele foi roubado pelo Papa Barberini para colocar na igreja de Santa Maria del Fiore. E alguém sugeriu para o Papa, você não está vendo que é um quadro profano? É uma vagina que se abre para dar à luz. E é isso que Botticelli quer, a Vênus que nasce de uma vulva fértil. É interessante esse conceito, porque se você vai além, as conchas, os mariscos, têm um cheiro chamado de metilsulfureto. Quem gosta de conchas e mariscos sabe do que eu estou falando. E a genitália feminina lembra marisco. Só que se infelizmente aparecer aí uma Gardnerella, um Trichomonas, aparece a trimetilalanina, que os nossos residentes odeiam quando você preparava aquela lamina com KOH e dava para eles cheirarem para ver se tinha Gardnerella. Então, quando o conceito grotesco masculino diz essa vagina cheira a peixe, é porque provavelmente ele percebeu que havia alguma infecção vaginal, porque a vagina normal cheira a um cheiro agrodoce, tipo vandélico, vanílico e principalmente lático, inesquecível. Lá na cabeça desse homem tem uma dopamina, tá vendo? Que é o gatilho de vou fazer o que eu quero. Os homens não precisam de aparelhos para fazer sexo, os homens fazem sexo para se sentir bem, enquanto as mulheres só fazem sexo se sentirem bem. Se você separar 365 dias do ano, o homem estaria interessado 360 dias. Mas as mulheres têm algumas desculpas importantes para não ser atacada nesses 360 dias. Dor de cabeça, 40%, estou menstruada, 20%, o cabelo está ruim, 15%, eu estou gorda, 6%, o cabelo ficou bom e eu não quero estragar, eu não quero suar, é muito cedo, é muito tarde, no meio da novela, pô. Então, se você perceber, a dopamina está lá em cima, porque homem é, segundo Master e Johnson, é dopamina, excitação, ereção, resolução, período refratário e desejo, que a doutora Kaplan colocou em 57. Veja que o período refratário é um castigo, né, para os homens. Para os menininhos, 15 minutos, né? Para um professor universitário de 71 anos que vem lá de Santo André às 5 da manhã, 3 semanas, talvez. A dopamina é muito importante porque, de um lado, você vai fazer nessa moça
produzir dois sensíveis produtos cerebrais, que é a serotonina e a ocitocina. A serotonina para que ela fique envolvida com ele. Mas se essa química funcionar e ela se apaixonar por ele, ela passa a produzir ocitocina, que é um hormônio que a vincula àquele parceiro. Não se sabe bem quando ela produz, mas muito provavelmente é confiança, segurança, um pouco de sexo bem feito, repertório sexual diferente. Alguém que ela definiu que talvez valesse a pena aquele óvulo que ela está produzindo, seja oferecido a ele. Veja que a ocitocina desencadeia o parto. A ocitocina desencadeia a amamentação, mas desencadeia também aquilo que a espécie humana tem de mais importante, vínculos afetivos por mais de 40, 50 anos. Se você caminhar ainda mais por aqui, vamos pensar então, eu tenho estradiol de um lado, tenho testosterona do outro, e muito provavelmente os nossos leigos, pessoas do dia a dia, só sabem isso. Sentem todo o resto. Mas você recebe no consultório mulheres pedindo que, doutor, eu preciso de testosterona porque não tenho libido. Eu preciso de estrogênio porque a vagina está seca. E simbolizam tudo numa coisa muito simples. Porque, infelizmente, a natureza, por volta dos 48, 52 anos, toma uma atitude radical. Essa mulher não pode mais ter filhos. Por quê? Esses óvulos que ela produziria aos 50 anos, teriam 50 anos. E há um cromossomo lá no 21, que é o menorzinho deles, que na hora de dividir na meiose, ele não sai e pode causar trissomias. Além da natureza pensar, será que essa mulher com colesterol alto, cintura alta, peso excessivo, vai ter uma gravidez saudável? Vai fazer uma toxemia? Ou pior ainda, será que esse bebê, quando tiver 15 anos, vai ter uma mãe de 70? E surge aquilo que se chama outono hormonal. Essa mulher entra em menopausa. Veja que as mulheres são sempre gradeadas de acordo com a idade, né? Hoje é difícil você dizer que idade tem uma determinada mulher. Mas, infelizmente, biologicamente, aos 45, o FSH já está subindo, a população folicular já está caindo, e inexoravelmente o hormônio feminino começa a cair. Ciclos menstruais confusos, irregulares. Hoje a gente pode prevenir isso, né? Usando algumas pílulas com hormônio feminino natural, que evitam sintomas climatéricos e protegem vagina, osso. Só que a maioria das mulheres não quer tomar, porque lhe disseram em 2002 que isso causa câncer de endométrio, ou câncer de mama. O SHBG, quando cai o estrogênio, ele cai também, o que é muito importante, porque nas mulheres agora menopausadas, o androgênio sobe. Isso deveria fazer elas terem mais libido, e elas têm. Só que não é mais pelo marido. Doutor, o meu marido não tem pegada, mas o motoboy dele tem. Loucura. Por quê? Porque agora ela está desimpedida de engravidar, de fazer filhos. Ela está preocupada com a sua sensibilidade. Só que aí a natureza faz uma terceira maldade. A queda de estrogênio faz ela sentir onda de calor. E aí, amiga, onda de calor é o fim. Quando uma moça se abana numa festa, nós médicos devíamos tomar uma atitude de saúde pública. A senhora tem que ser tratada, porque hoje a gente sabe que quanto mais ondas de calor você tiver, mais risco de Alzheimer. Porque essa subida de temperatura altera a acetilcolina, altera a serotonina. E, infelizmente, na hora que ela tem fogacho, logo em seguida a vagina seca, ela tem dor no ato sexual e aí não quer mais transar. Ela tem tesão, tem desejo, desculpe a palavra oportuna, tesão, mas ela sente desconforto e aí foge da atividade sexual. Nós só temos hidratantes vaginais há 3 anos. Antigamente se usava lubrificantes pouco produtivos, e como a maioria delas desde 2002 ficou com medo de fazer terapia estrogênica, ainda você pega no consultório mulheres de 60, dentro da janela de oportunidade ainda, que poderiam fazer terapia hormonal, mas não querem fazer. E aí a vida sexual se perde muito completamente, porque aos 55, o ovário, lembra que tinha um testículo no meio?
atrofia também. Você faz um ultrassom e ela diz, doutor, o médico não achou os ovários. Lógico, atrofiaram. E aquela testosterona que fustalmente foi produzida dos 45 aos 55, desaparece e principalmente sobe na gordura periférica a aromatase P450, que vai transformar androgênios periféricos em estrona. E a estrona faz ela ganhar peso, faz abaixar a serotonina, e muito provavelmente a testosterona, então, desaparece nas mulheres mais velhas. Tanto que hoje a grande moda qual é? Doutor, eu quero colocar um implante, chip da beleza, eu quero ficar chapada, eu quero ficar seca. E a testosterona volta a ser uma coisa discutida no mundo todo. Que idade tem esse rapaz aí? Ele está bem, não está bem? Alguém pegaria aí? Vamos dar quanto? 55 por aí? Mais? 60? O que esse rapaz fez nesse dia para chegar nessa hora? Todo mundo acha que eles vão transar, né? Tá certeza. Não vai ter ninguém torcendo para que isso não aconteça aí, né? O que ele fez? Escovou os dentes, fez a barba, tomou um banho, tomou um Red Bull com uísque, se olhou no espelho, fez um elogio ao seu pênis. Estamos nessa, hein, campeão? É hoje, hein? O que essa moça fez nesse dia? Ele tem uma arma, não tem? Na verdade, ele tem duas hoje. Se ele tiver uma ejaculação precoce, ele toma uma paroxetina 2 dias antes. Antidepressivo, baixa serotonina, ele não ejacula. E se ele tiver uma disfunção erétil, antigamente ele tomava um Cialis, um Viagra, meia hora antes. Hoje, de acordo com os grandes urologistas, ele toma um Cialis todo dia, 5 miligramas, para proteger a próstata. O que essa moça fez? Que idade ela tem? Difícil. Mulheres têm 3 lugares que se escondem. Difícil a idade, né? O pescoço, as mãos e a vagina. Hoje, com laser, cirurgia íntima, as coisas estão melhorando. Mas não tinha como esconder aquela área mais escura das coxas e, teoricamente, os lábios pequenos atrofiados. Hoje melhorou tudo, né? Tanto que tem tem, como é que chama? Harmonização vaginal, né? E ontem um dos nossos residentes me trouxe um meme de harmonização peniana, que eu também não sei o que é, mas deve ser interessante para quem gosta desse assunto. Vamos dizer que ela tenha 45. O que ela fez nesse dia para chegar nesse encontro? Ajudem. Maquiagem, cabelo, depilação, que mais? Mão e pé, que mais? Ela acredita que vai lubrificar a vagina automaticamente? Provavelmente sim, porque ela tem 45 anos, ela acha que vai lubrificar. Só que, infelizmente, o universo feminino tem 2 lubrificações. Uma natural, chamada objetiva, que é produzida pelo estradiol, pelo muco, pelos lactobacilos, normal, que mantém a vagina protegida contra infecções e permite a penetração. Mas ela tem que produzir uma lubrificação chamada subjetiva, que vem hoje daquilo que a gente chama de ponto C, porque ponto G não existe, viu? Ponto C, sim. É alguma coisa no hipotálamo que faz ela perceber, esse homem é confiável, ele vai usar camisinha, ele vai me telefonar amanhã, ele não tem HPV. E aí, isso ativa o processo que a Rosemary Basson chama de excitação reflexiva. Você não precisa ter desejo. Se você tiver estímulo, você se lubrifica antes do desejo. E ela provavelmente não sabe disso, porque se acontecer alguma coisa aí que esse rapaz fale ou cause algum desgaste, ela de repente sente o quê? Secura vaginal, dispareunia.
E aí, a maioria das mulheres acha que isso depende de testosterona. Tanto que elas vêm nos ver, dá para eu passar creme de testosterona na minha vagina? Propionato de testosterona? Dá para passar no clitóris? A testosterona é muito importante, hoje a gente sabe, para todos os equipamentos que a gente tem, inclusive ossos, músculos, função cardíaca, recaptação de serotonina, assoalho pélvico, perda de urina é protegida pela testo, e os receptores de cognição são fundamentais. Então a testosterona é útil, mas a grande universidade das mulheres acredita que sirva só para libido. E evidentemente que a nossa Sociedade Médica Brasileira, ligada à Febrasgo, só autoriza a reposição hormonal de forma ética quando essas mulheres, pós-menopausa, apresentam uma síndrome chamada FADS, Síndrome da Deficiência Androgênica Feminina. Quer dizer que a testo caiu tanto que ela não está bem, está cansada, não tem mais bom bem-estar, perdeu massa muscular. Por isso que eu sugiro que vocês meçam cintura, braço, panturrilha e pescoço, porque a perda do tônus faz com que os músculos atrofiem, rabdopenia, perde os pelos pubianos, que eram grande valorizados por ela, apesar de hoje todo mundo estar se depilando, retração das gengivas, insônia, pele seca, secura vaginal, pior do que era antes, incontinências urinárias em mulheres que nem tiveram partos naturais. E veja que todas essas síndromes estão ligadas à queda de testosterona, mas infelizmente, quando a gente vai ler os consensos mundiais, principalmente do grupo de Princeton, foi o primeiro a discutir eticamente, damos ou não damos testosterona. Lembre que tudo isso aqui é numa mulher que está fazendo estrogênio, sem útero, estragel na pele. Se tiver útero, você compensa um pouquinho de progesterona. Mas testosterona só pode ser usado em mulheres pós-menopausa com síndrome de deficiência androgênica feminina, que vocês viram sintomas clínicos. O grupo da NAMS, um pouco mais tarde, também fez o mesmo conceito, e é o mesmo que nós aqui no Brasil usamos da Febrasgo. Não se pode fazer reposição de hormonal em mulheres na menacme. Infelizmente, só para vocês terem uma ideia, a testosterona custava no começo do ano, Deposteron, por exemplo, ou testosterona base com propionato para passar na coxa, R$60. Hoje custa R$380. Por quê? Porque está todo mundo usando para bombar, para ficar malhado. E, infelizmente, não preciso medir quanto você tem testosterona. E muitos convênios estão permitindo você medir testo livre, testo total, e não serve para nada em mulher. Vou fazer um teste simples com vocês para ver como é que está o seu nível de testosterona, tá bem? Abra um pouquinho o coração. Vamos lá. O que você está vendo nesses primeiros 5 segundos? Quem estiver vendo um mouse, está abaixo. Nova tentativa. Quem está vendo um livro sem nada, melhor pensar em reposição. Terceira tentativa. Quem está vendo aqui férias em Genipabu, com emoção, sem emoção, não está pensando naquilo que o fotógrafo sugeriu quando fez. E agora uma definitiva. Calcule o nível de dopamina que esses dois atores estimulam, porque eu sei que há mulheres jovens e há mulheres mais jovens, né? Esse, por exemplo, Richard Gere. A minha mulher, por exemplo, baba com ele. Mas quando eu mostro para ela esse rapaz, semana retrasada eu fui para Teresina, né? Fui para Teresina. E eu tenho uma moça lá na Gol, que me conhece há muito tempo do programa da Kátia, então ela me passa na frente. Eu já sou meio corcunda, com bengala às vezes, e ela me passa na frente. E ela falou, doutor, eu vou pedir para o senhor esperar um pouquinho, porque tem um rapaz aí que está com uma gravação lá em Teresina e tem que passar na frente. Pode ser? Era esse rapaz aí. A plateia reclamaria de eu passar na frente? Lógico. Alguém reclamou de ele passar na frente?
Eu olhei para ele e falei, pô, esse cara tem mais testosterona do que eu tinha. Sério. É evidente que tem. As mulheres sentem isso, nitidamente, né? E aqui? Quem olhar isso aqui tem que sentir o quê? Se você puder ver ao vivo no Rijksmuseum Museu ou no Museu de Arte Moderna, é impressionante, né? A primeira vez que eu vi as Mademoiselles de Avignon de Picasso e vi isso aqui, falei, pô, isso aqui é um orgasmo, pô. Não sei se Van Gogh estava se masturbando, né? Você sabe que masturbar faz mal, né? Quem disse foi Edgar Mão de Tesoura, né? Dá para pensar. Quando eu brinco com as minhas que brinco, é uma maldade, uma mulher que queixa de falta de orgasmo, eu mostro esse quadro para ela. Falo, o que é que a senhora sente aqui? Tem gente que não sabe quem é, primeiro, tudo bem. Mas tem gente que não vira, não sintoniza nessas curvas, né? E isso nitidamente é um orgasmo. Infelizmente, nós somos contaminados no Brasil pelo tal do chip da beleza. Implantes hormonais que o professor Eusmar Coutinho, com sua experiência, adquiriu com gestrinona. Hoje o professor Hugo Maia mantém esse projeto. Indivíduos extremamente vanguardistas, elegantes, que infelizmente é para um público muito pequeno. E as nossas clientes do dia a dia querem saber, querem colocar. E há colegas que estão caminhando para esse lado, de tal forma que a Febrasgo, lá em 8 de setembro de 2021, convidou a professora Celeste, de qual eu sou maior fã, quando ela publica no seu Instagram aquele roteiro que ela faz na beira do rio, vai ver o pôr do sol lá no Iberê, passa no gasômetro, correndo. Eu fico alucinado. Falo, Celeste, para com isso, você está me chateando, né? Ela foi a responsável por esse artigo, que coloca a posição clara da ginecologia moderna de que nós não temos autorização de colocar implantes hormonais porque não há evidências científicas que eles sejam benéficos. Por isso, quando eu vejo essas senhoras, que idade elas têm? Difícil dizer. O que eu posso dizer? As que estão segurando o queixo estão depressivas. As que estão olhando por cima do ombro estão sexualmente interessadas. É grosseiro o que eu estou fazendo, né? Mas veja que muitas mulheres perdem o brilho. E a gente que lida com muitas clientes menopáusicas, como eu, que atendi essas mulheres antes, fazendo filhos e partos, o que eu percebo é que a sobrancelha desaparece. O olho prolapsa. E o brilho do olho, assim como o Modigliani, não é evidente. É como se essa mulher perdesse a autoestima, perdesse o hormônio feminino, e aí ela pretende ter 7 novos T's. O mais procurado é testosterona. Só que, como eu disse no começo, a testosterona é meio promíscua. É um hormônio comum. Você dá para uma mulher que quer transar com o marido, e às vezes a testosterona faz ela sonhar com quem? Com o primeiro namorado. Perigoso para nós. Você não pode comentar isso, mas não é interessante. O que eu sugiro? Pense em outros 6 Big T's. As mulheres precisam de tempo para reagir. Para endurecer um pênis normal, eu preciso de 50 ml de sangue. Para lubrificar uma vagina normal, eu preciso de 500 ml de sangue represado. Tem que ter tempo, time. Tem que ter um toque. Doutor, meu marido já toca na minha vagina, no meu clitóris. Eu odeio. Porque ele não fez, provavelmente, o que ela gostaria. De tocasse a pele, o cabelo, o coração, sei lá. O quarto, tal. As mulheres gostam de conversar. Às vezes, demais. Se você está interessado em transar, faça DR depois. Porque se começar antes, acabou. E as mulheres têm que ter um pouco de pegada, mas com ternura. Tanto que hoje vocês veem os assassinatos de gente grosseira, perigosa. Isso faz as mulheres terem medo de nós, homens. E muito provavelmente, quando o homem é terno, delicado, vocês estão assistindo The Last of Us, não?
da HBO, ele é um brutalhão, né? Porque ele está no meio de uma pandemia de um fungo chamado Cordyceps, sei lá. Mas ele tem uma ternura com a menina que ele está cuidando, porque é imune ao fungo. Fascinante, fascinante essa coisa da tenderness. E a palavra mais difícil das mulheres obterem, com T grande, chama-se confiança. Difícil confiar hoje nos homens que estão presentes e difícil confiar naquilo que a gente propõe de terapia hormonal, porque elas continuam com medo de trombose, de infarto, de câncer de mama. Quando eu vi esse pôster lá em Mendoza, eu pedi para o rapaz, você me vende? Não, não vou vender não. Posso roubar? Não, eu te mando uma foto. E essa é a foto que ele me mandou. Fascinante, né? Uma bela garrafa de Malbec e um cálice delicado que você vai preenchê-lo com esse vinho interessante. Sugiro um L'Enemigo. Aí eu percebo claramente, vou encerrar por aqui. Os hormônios são os tutores da nossa sexualidade, são eles que nos ensinam quando são jovens e protegem os nossos equipamentos sexuais. O professor César Fernandes odeia quando eu chamo equipamento sexual. Mas não é só vulva, vagina e pênis, é pele, cabelo, cheiro, olfato. A pandemia trouxe o que para as mulheres e homens? Atrapalhou o cheiro. Imagine. E muito provavelmente, se você pensar nesse casal, eu preciso de algumas coisas importantes. Atração e vínculo, os hormônios fazem. Paixão, também. Mas a decisão e o compromisso deles ficarem juntos já é muito complexa, e principalmente a intimidade. Eu tenho uma cliente que me disse assim, doutor, agora eu reformei o meu banheiro, eu coloquei os 2 vasos sanitários, um de frente para o outro, para a gente poder conversar. Fala, minha senhora, você não viu quem é o arquiteto que bolou isso aí? Porque não tem sentido isso. Você tem que ter o seu banheiro, tem que ter a sua intimidade, você tem que ter as suas coisas separadas, lógico. E aí por quê? Porque senão a paixão acaba. Aquela mulher linda que chegava da escada cheirando Chance, agora não vem mais. E aí as perguntas vêm. Doutor, como é que eu faço para recuperar a paixão? Professor Robert Sternberg, psicólogo americano, sugere que você crie aventuras. Vamos pular de asa delta lá no Rio, na Pedra da Gávea? Ai, tenho medo. Ah, mas vamos, a gente vai, quem sabe? Se você conseguir, pode ser que na descida, na areia, entendeu? Outra coisa, ele tem que ensinar que os homens têm que ter um repertório que gere pegada. Mas não é essa pegada homicida, é pegada... E eu pergunto, minha senhora, o que é pegada para a senhora? Ah, doutor, tem homens que têm uma pegada emocional, nunca sei o que é isso. E elas não ensinam, viu? E, infelizmente, vou ter que usar uma palavra que, às vezes, médicos não gostam, eu já usei antes, que é ter tesão pela vida. Infelizmente, a pandemia nos broxou, a falta de dinheiro nos broxou, filhos drogados, maridos cruéis, traídos, traidores. Acabou a função sexual feminina. Acabou o quê? Não tem mais magia. Não tem mais encantamento. E, infelizmente, a cumplicidade se torna útil para os casais mais velhos, mas apaga a necessidade da paixão. E, muito provavelmente, no fim da consulta, eu pergunto, a senhora está satisfeita com a sua vida sexual? E cruzo os dedos para que ela diga sim. Que aí a consulta acaba. Mas se ela disser, não, doutor, foi bom se eu fazer essa pergunta. Aí, no final, desculpe, eu vou ser grosso, eu digo, a senhora não teve sorte. A senhora escolheu o homem errado, no momento errado. No momento em que talvez ele fosse interessante, mas não para viver a vida inteira com você. Pode ser que você encontre o homem da sua vida agora. Só que não casada, né? Não vai me criar confusão, tá certo? Será que essa moça teve sorte, não? Luciano, que era o amante dela, foi morto numa luta de espada contra a família rival dos Médicis, aos 27 anos. Ela,
com essa pele linda, foi descoberta aos 19 anos com tuberculose. Tanto que ela não teve nunca filhos. Quer dizer, ela não teve sorte. E essas aqui, será que tiveram sorte? Na internet, um jeito de acabar essa aula, né? E alguém fez isso para mim, né? Na internet tem muita porcaria, né? Mas tem coisas lindas, né? Esse rapaz, provavelmente um youtuber, pegou pinturas antigas e foi centralizando para que você percebesse a evolução do tempo nas mulheres egípcias, medievais, aristocráticas, caminhando até chegar às mulheres atuais. Um pouco mais, talvez 2 minutos, a gente vê tudo. Mas o que ele fez de truque? Ele centralizou as mudanças de imagem aonde? Nos olhos. Percebe que são esses fenômenos de olhos das mulheres que fazem a gente se apaixonar? São esses olhos que, quando você vê pela primeira vez numa festa de um parque de diversões, aos 16 anos, e paga para ela um algodão doce, e o olhinho dela brilha, o pênis bate nas coxas como se fosse... Nossa! De repente você encontra a mulher com quem você vai casar. Nossa, por exemplo, eu conheci a minha mulher na fila dos 60. Era uma puta pra gente ver. Como é que chama? Juiz, né, da prova. E eu estava no 5º lugar, já pronto para fazer a inscrição. Aí chega essa moça, chamada Rosângela, estudante de enfermagem. Eu falei, nossa, que olhos verdes, lindo. Como quer passar na minha frente? Estou casada com ela há 46 anos. E descobri que não tem olho verde. São esses olhos que, às vezes, ela olha para mim e diz assim, você me traiu? Você me ama? Você sabe que eu vou ter que cuidar de você? Porque você está meio decadente, professor mais velho. Você vai aceitar ou você acha que eu vou aceitar? E aí você para, e os homens não gostam de olhar olhos femininos, porque neles eles se veem. E às vezes eles não gostam do que vem, como às vezes eu faço com o passado que tive. Obrigado, pessoal. Muito bem. Quanto tempo eu roubei de vocês? 1 hora? Ah, que bom. Nós vamos sentar ali? Melhor, né? Professor, no chat lá no YouTube não chegou nenhuma pergunta. Eu vou abrir uma água aqui para o senhor. Pode ser. Mais uma vez me sentindo inútil. Alguém quer perguntar alguma coisa para o professor Eliano? Quando eu peguei ele no aeroporto, eu vinha dizendo, professor, eu vou lhe perguntar alguma coisa sobre a pandemia, principalmente relacionada à sexualidade feminina. Não sei como ficou o comportamento, o que mudou. O que a gente percebeu foi ruim para todo mundo. Para jovens, principalmente, porque perderam essa magia do contato, do toque, do cheiro. Imagina garotões de 16, 17 anos entrando no chat, tentando ver o peitinho da menina no nude e não sentindo cheiro, não tocando nela, né? E agora, quando voltaram, está todo mundo com medo de HPV, de AIDS de novo, de que o vírus contaminasse, né? E o que a gente percebeu é que, com os pais em casa, elas perderam a liberdade de conversar, porque ninguém fala de sexo nem com pai nem com mãe. E aí elas conversavam com as amigas, na escola. Agora conversam com quem? Eu sou muito amigo do Jairo Bauer. Ele tinha
no Instagram 1 milhão de seguidores. Ele tem agora no TikTok 17 milhões de seguidores. E as perguntas que as meninas e os meninos fazem para ele são as mesmas perguntas que eu fazia para o meu primo, lá em Belo Horizonte, aos 14 anos. Tem certeza que masturbação não dá tuberculose? Sabe aquelas coisas desse tipo? Então, houve um atraso na evolução sexual. Porque o Jairo é muito experiente, ele ensina muita coisa boa. Mas, infelizmente, é pouco. Porque elas leem aonde? Mídias, bobagens. E acho que vai levar um tempo para elas se sentirem seguras para iniciar uma relação sexual saudável. Nós fizemos um levantamento na Faculdade de Medicina. Hoje eu tenho 75% de alunas no 5º ano que são médicas, são mulheres. E a gente fez uma enquete pelo Google, sem dizer que o nome, nada, se elas já tinham provado alguma dispareunia ou se elas tinham desejo sexual hipoativo, que é o que a gente chama hoje de falta de interesse sexual. Surpreendentemente, mais da metade não tem desejo sexual. Ou porque está ocupada pela escola, ou porque está num momento econômico complicado. Mas é muito cedo. Eu estou vendo hoje disfunções sexuais que eu vi em senhoras de 60 e em mulheres de 20. Não sei se alguma coisa aconteceu. A pandemia ajudou? Sim. A gente tem uma pandemia chamada Covid longa, que eu tenho visto que dores musculares incríveis. Tem muitas meninas que tinham vaginismo, que pioraram demais, estavam melhorando com fisioterapia e agora fizeram alguns nódulos miofaciais na pelve por causa da Covid, que você não consegue soltar na massagem muscular. Perda de olfato, perda da qualidade da saliva e perda de confiança. E quem tinha uma boa vida sexual e ficou em casa preso, melhorou. Porque teve tempo para fazer alguma coisa nova. Mas quem já tinha uma vida sexual ruim, um relacionamento decadente, já falindo, o índice de divórcio triplicou e o índice de suicídio em mulheres abaixo de 25 anos quase dobrou. E se você olhar o Datena todo dia lá na Band, você vai ver que ele só fala em feminicídio, né? Porque esses indivíduos sofreram muito essa pressão de viver com alguém que não tinha mais nada a ver. Não tinha mais mágica, não tinha encantamento, né? Vocês são a favor de repor testosterona? Como é que vocês veem aqui no estado? Lá em São Paulo está uma febre, né? Eu tenho 2 colegas que estudaram conosco lá no ABC, que são divulgadores do chip da beleza, né? E eles têm uma clientela absurda, né? E muito caro, e as pacientes, num determinado momento, não conseguem mais acompanhar e vêm nos ver se a gente faz um modelo mais simples, ou se volta para a terapêutica hormonal que ela fazia, mas infelizmente a potência dos implantes é muito alta, né? Elas têm uma das pacientes que fala assim: doutor, toda vez que eu saio de casa tem um coqueiro na minha varanda, me dá vontade de agarrar o coqueiro. Eu não vou conseguir fazer isso com 500 microgramas transdérmicos na pele. Né? Então, eu não sei como é que vocês lidam aqui. Vocês viram que a Celeste é bem contra, né? Mas eu não sei como é que vocês estão lidando aqui também. Ou se alguém faz, se sente seguro, quiser dar uma opinião a favor. Eu confesso que sou neutro. O que as pacientes fizerem de melhor para elas, está bom. O que eu fico de olho é nos efeitos negativos. Eu recebi uma cantora lá nos consultórios em Santo André, famosa, dessas funkeiras, né? Marombada. E ela percebeu que o registro vocal dela caiu 2 oitavas. E eu perguntei: isso está te prejudicando? Não, doutor, agora é que eu canto melhor para a turma do funk. Então, entendeu? Então, não sei. Alguém quer comentar? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Acho que o pessoal é mais acadêmico aqui, professor, em termos do uso do chip. Eu estou convencido que testosterona é útil, principalmente na FADS, né?
a gente pode fazer manipulado. Infelizmente, você não confia muito nas farmácias. A dose ideal é de 300 microgramas até 1 grama. Começa com 300, vai para 500, pode chegar até 3 gramas por dose, mas aí é muitas mulheres ficam irritadas. Se elas não tiverem vida sexual, ficam mais irritadas ainda. Então, vá com calma. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta até para encerrar agora. Uma coisa que eu, como pai, já que a gente está falando de hormônio em diferentes fases, né, de vida, a gente visualiza mais em consultórios e na família mesmo, menarca precoce, puberdade precoce. O que o senhor percebe, eventualmente, se essa exposição de tela, de hipersexualidade na televisão, nas conversas das crianças, se isso eventualmente pode estar atuando de alguma forma para acelerar esse processo? Então, o Jairo, ele é um especialista nesse assunto, né? Eu vi uma reportagem dele na UOL, ele dizendo que o ideal seria você começar na internet com um sistema de educação para o seu filho. Começa 10 minutos por dia nesses sites que eu vou liberar para você. Aí depois vai para meia hora. E vai num limite de 2 horas. E aí você libera para que ele possa entrar em sites que ele queira, mas que você bloqueou os que não pode ou não quer que mostre. Porque, infelizmente, você começa a dirigir num Fusquinha. Eu, pelo menos, tinha um Fusquinha. Quando eu comprei um carro com ar-condicionado, falei, puta, me atrasei, devia ter comprado bem antes. Mas hoje não dá para você entrar na internet e já vendo uma tripla penetração anal. Basta você pôr no Google, põe no Google lá, tripla penetração anal. Qualquer um pode abrir. Não tem sigilo, não tem nada. Então você está pegando uma menina que está fascinada pelo toque na mão do namorado e ele está vendo o que lá na internet? Então, a distância entre a evolução sexual gradual, mágica, encantamento, pulou muito rápido. O Jairo acredita, e o Tiago, que trabalhava na revista Capricho, também acha que o impulso celular, visual, não é que estimule muito o hipotálamo, né? Não é a hora de tela que vai fazer a menina amadurecer a menstruação, mas sim o conteúdo erótico que você passa junto. Então, por exemplo, se você tem um problema assim, e eu gosto de mulheres de biquíni, eu gosto de meninos com tanquinho. Se você botar uma foto no Instagram de um menino de tanquinho, o algoritmo do Instagram te enche a tela desses indivíduos. E o problema que o Jairo comenta é que devia ter um limite. Você não pode ter um rolamento infinito. Você deveria ter um rolamento de 5, 6 imagens e para. Mas, infelizmente, você tem gente que fica a noite inteira. Infinito. E aí é muita informação. E muita informação fora do seu padrão diário, né? Sabe? Então, acho que essa regulamentação de você controlar horas, começar do zero, você pode ver isso aqui, ver aqui. Se ele aparecer lá com as fotos pornográficas que um amigo mandou, você senta e fala, o que você quer ver com isso? Me ensina. Vamos falar junto, né? E, se possível, a própria Instagram, o pessoal o pior é o TikTok agora, né? Ele tem um rolamento infinito que não acaba 24 horas. Então, provavelmente vai ser bloqueado. Você não pode ver mais do que 15 imagens em sequência. Você tem que dar um prazo de alguns minutos para ativar de novo. Como o WhatsApp fez, né? Você não pode mandar a mesma foto para todo mundo se já tiver mandado muito, né? Mas eu acho que a informação erótica que está sendo passada, ela está um pouco fora do tempo. Você está cortando essa passagem que todos nós mais velhos vivemos, que quando você está na minha idade, você lembra que foi a melhor coisa que você fez na vida, né? Que o romance, o contato, né? E eles perderam, acho. Agora, eles vão ser felizes do mesmo jeito, viu? Tranquilamente. Eles vão passar por isso, todo mundo passa, vão ser felizes também, vão ter as suas separações, as suas confusões, mas lá na frente, não duvido, que você vai achar alguém que você realmente ama e vai viver com ele. Talvez porque você está mais velho e não pense mais em sexo,
mas essa parceria humana de cumplicidade vai acontecer. Doutor, eu tenho 70 anos, não encontrei ninguém legal. Calma, ainda dá tempo. Professor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado a todos os presentes. Encerramos mais um Grand Round. Deixa eu só dizer mais uma coisa.